Olá pessoal, meu nome é Edson, eu sou professor de filosofia do portal. Nessa aula de hoje eu vou estar tratando com vocês um pouco sobre a doxa, episteme, ontologia e metafísica, que está dentro do tema que tratamos na aula da quarta-feira, que infelizmente não pôde ser gravada devido a alguns problemas técnicos, né? Então, de antemão, estou pedindo desculpa aí a todos, tá? Que por esse imprevisto, né? Por esse problema que aconteceu na hora da aula online, né? Eu apresento um slide. Esse slide ele está disponível para vocês no grupo, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá. Ele não está tão completo e não tem muitas informações, porque na verdade eu fiz esse slide para mim, né? Como fosse um guia ali, como fosse um pequeno roteiro, para eu poder tratar de alguns temas, de algumas questões, de alguns conceitos que foram bem pontuais, tá? Então, por essa razão, esse slide ele não é tão completo e ele não vai servir como ferramenta de estudos para vocês. É apenas uma forma de vocês mais ou menos saberem os pontos que eu tô tratando aqui na aula, tá? Agora, o que acontece? Eu pediria que vocês, por gentileza, olhassem o livro que eu coloquei para vocês. Inclusive, eu coloquei no PDF. É esse livro aqui, tá? Iniciação à Filosofia, do professor Danilo Marcondes, tá? Eu acho que vai aparecer, a câmera deve estar mostrando invertida para vocês, porque eu estou usando a câmera da frente do celular, né? Então vai ficar invertido. Mas esse livro ele tá disponível lá no grupo, então vocês podem dar uma olhada, beleza? É isso. Bem, como forma introdutória, eu tratei um pouco sobre dois filósofos, que é Heráclito e Parmênides, que eles trabalham acerca da mutabilidade e imutabilidade do ser. Tá? Por que eu tratei isso? E aí eu falei isso já tinha deixado isso claro na live, tá? Porque esses dois filósofos eles servem como base para o desenvolvimento filosófico que Platão e Aristóteles irão desenvolver, né? Irão formar, né? Então, assim, há alguns conceitos, algumas ideias que esses dois filósofos, Platão e Aristóteles, desenvolvem em suas obras, né? E na teoria filosófica que eles desenvolvem, é, tem uma das bases, né, fundamentais o pensamento filosófico desses dois autores aqui, que é Parmênides e Heráclito. Então, o que acontece? Vocês devem prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes, né? Por exemplo, Parmênides e Heráclito, quando eles trabalham acerca da mutabilidade do ser, vão falar o seguinte: no caso de Heráclito, Heráclito defende a possibilidade de mutabilidade, tá? Ou seja, o ser ele é mutável, o ser ele muda, né? Ele se transforma, ou seja, ele vai falar sobre que a vida, né? No caso o mundo, ele contempla uma guerra de opostos, né? Entre opostos. Por exemplo, temos a guerra e a paz, vida e morte, frio e calor, é, enfim, os contrários, né? Os vários contrários que existem na natureza, ou seja, que a gente pode verificar no mundo, ok? E no caso do Parmênides, ele vai dizer que não, ele vai defender que não há uma mutabilidade do ser, tá? Que toda mudança que nós percebemos ela é ilusória, ou seja, que o ser não muda, ou seja, que as coisas não mudam. Por exemplo, ele vai dizer que não é possível, por exemplo, a gente entrar no mesmo rio. Por quê? Porque quando a gente entra num rio,
pela segunda vez, aquelas águas aquelas águas já não são mais as mesmas. Ou seja, elas já mudaram, ou seja, aquele rio, aquela água já passou e ali são novas águas que vêm. E ele vai dizer que tudo é movimento, tá? Ou seja, tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. Ou seja, Heráclito dizia que a realidade do mundo é algo dinâmico e em constante transformação. Então, que há uma mudança, que há um fluxo nas coisas. Por exemplo, a gente pode falar sobre também o bem e o mal, a ordem e a desordem, o belo e o feio, a construção e a desconstrução, justiça e injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza, enfim, todo esse tipo de contrários que estão presentes no mundo, ou na própria natureza. Tá? E ele vai dizer que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois suas águas se renovam a cada instante. Tem até uma música interessante, né, que é a música de Lulu Santos. O nome dela, se eu não estou enganado, é Como uma Onda, que ele fala: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, né? Então, assim, eu até recomendo que vocês ouçam essa música e vocês reflitam um pouco sobre aquilo que Heráclito fala aqui, ou seja, vocês vão perceber que há uma similaridade muito grande entre aquilo que é dito na música, entre aquilo que a música aborda, né? Que a vida é esse constante vir a ser, né? Ou esse devir, né? Essa transformação. Ou seja, a vida é transformação, é mudança, né? E nada permanece, ou seja, é como se fosse uma onda, né? Que a onda vai, vem, vai e nunca é a mesma, né? Sempre aquela transição, aquela mudança. Então a vida ela funciona mais ou menos assim, como tudo na natureza. Então assim, a contribuição de Heráclito é muito importante porque ele vai mostrar que a, a natureza ela é mutável e a gente consegue perceber observando a própria natureza. Ou seja, lá na natureza a gente consegue perceber que há mudança nela, né? Já no caso de Parmênides vai dizer que não, né? Ele vai discordar totalmente de Heráclito, vai mostrar ah, que nada muda, né? Ele vai defender que nada muda. E aí ele vai mostrar que os sentidos eles nos mostram, né? Uma coisa, só que a razão ela acontece, acaba revelando outra, acaba mostrando outra. Então, por exemplo, eu dei um exemplo na aula online em relação ao café, né? Por exemplo, você pega o café quente, tira lá do fogo, bota lá na garrafa de café, aí depois você coloca na xícara lá para tomar o café. E esse café, quando sai da garrafa, quando ele sai do fogo, sai quente e vai para a garrafa quente. Quando sai da garrafa, ainda permanece quente, né? Isso. Então, quando você coloca na xícara, esse ser que a gente está aqui chamando de café, ele começa a se transformar. Ou seja, há uma passagem daquele estado quente para o estado frio, né? Ou seja, ele vai começar a esfriar. A questão e aí Parmênides ele nos ajuda a perceber isso racionalmente. Esse ser que a gente chama de café, ou essa coisa, né? Vamos chamar coisa. Essa coisa chamada café, ela mudou? Ela deixou de ser café porque não está mais quente, agora está frio? Ou seja, ela não mudou. Então não há uma mudança na coisa. Então a mudança, segundo Parmênides, é uma coisa ilusória, né? Ou seja, ela não muda. Até mesmo porque não faz sentido racionalmente dizer que a coisa muda, porque se ela muda, ela já deixa de ser ela mesma. Vocês entenderam? Então é isso. Ou seja, se eu digo que a coisa muda, eu estou dizendo que ela está deixando de ser o que é para ser outra coisa. E aí essa mudança ela não acontece. Ou seja, quando a gente percebe as mudanças com os sentidos, a mudança é meramente ilusória. Ou seja, a gente não essa mudança ela não é uma mudança real, porque o ser, ou seja, aquele objeto, aquela coisa, continua sendo a mesma coisa, independente de sua mudança. Por exemplo, um metal intacto, né? Ou ele novo, ou ele enferrujado, ele não deixa de ser metal porque enferrujou.
ele continua sendo metal, enferrujado ou não, né? Por exemplo, quando você era criança e agora agora você é um adolescente, um adulto, enfim, o que foi que mudou? Mudou você? Não. O que mudou foi o teu tamanho, talvez a tua maturidade intelectual, né? Você aprendeu mais coisas, mas você não deixou de ser você mesmo. Ou seja, o ser permanece o mesmo, que é você, a pessoa. No caso, a pessoa é a mesma pessoa, né? Então, o Parmênides ele vai mostrar mais ou menos isso. Ele nos ajuda a pensar dessa forma, né? Então, Parmênides vai dizer que nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Então, assim, tem uma questão aqui dessa passagem, né? Do ser para o não ser. Ou seja, da coisa que é para aquilo que não é. Ou seja, porque, por exemplo, se eu falo que há uma transformação, eu estou dizendo que a coisa está deixando de ser para não ser. Só que o não ser, ele não pode ser pensado pela razão, porque é irracional. Ou seja, a razão só pensa o ser, ou seja, só pensa o que é, só pensa o que existe, de fato. Então, aquilo que a mente capta, aquilo que a mente consegue perceber, consegue aliás, pensar, né, consegue apreender, é, aquilo que existe, ou seja, aquilo que não é nada, o nada não existe, né? Então, assim, de uma forma bem simples, tá? Acredito que isso não caia dessa forma para vocês, mas é bom explicar porque ajuda vocês a perceber mais ou menos como é que se transforma esse movimento aqui do ser para o não ser e tal, qual é o debate que está inserido aqui. Claro, isso aí mais na frente, quando vocês estudarem outros autores, isso vai ficar muito mais claro e isso vai reaparecer para vocês, então não se preocupem, tá? Aqui eu não vou aprofundar isso, tá? Falei de uma forma bem assim, é, simples mesmo, bem simplória mesmo, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a coisa, tá? E aí, porque a gente precisa entrar agora em Platão e em Aristóteles, e aí para vocês entenderem como é que se dá isso, e eu vou tentar relacionar com Parmênides e Heráclito dentro do pensamento deles. O que Platão e Aristóteles entendem por ontologia, por metafísica, e aí ontologia eu quero explicar para vocês logo de cara, que ontologia é a ciência que estuda o ser, tá? E a metafísica ela é a junção de duas palavras, tá? Já é um outro conceito da metafísica, já é uma outra coisa. Vem da palavra grega metá e physis, ou física, né? Enfim, né? Tem gente que usa eu já vi em alguns textos autores usando essa palavra, mas eu prefiro usar physis mesmo, né? Physis significa natureza, tá? Então, esses filósofos pré-socráticos, eles são os filósofos chamados fisiologóis, né? Ou seja, aqueles filósofos que estudam a natureza, ou seja, que estudam a physis. O que é physis? Physis significa natureza. Então, assim, vou acabar passando por cima de algumas coisas devido ao pouco tempo que a gente tem também, tá? Então, teve algumas coisas que eu consegui desenvolver na aula lá com vocês, na aula que eu fiz online, tá? E quem assistiu a aula pôde ver ou seja, uma apresentação, uma demonstração bem mais ampla e tal, e mais diversificada, né, do que eu apresentei aqui. Então, aqui eu vou me deter a simplificar mesmo, né, devido ao tempo, tá? Então, espero que vocês compreendam essa parte aí. E, claro, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, o que não ficou muito claro, por gentileza, né? Entre em contato lá no grupo e fale com a gente, né? Pode também falar comigo diretamente que eu respondo de boa para vocês, tá? Sem nenhum problema. E a gente vai tentar aí ajudar a sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo autor, e que na minha opinião, assim, o mais importante aqui, né? Ou pelo menos um dos mais importantes. Para mim é o mais importante, porque eu sou suspeito para falar, porque eu estudo Platão, né? Fiz tanto no meu TCC, quando eu fiz a graduação em filosofia, eu trabalhei Platão,
Trabalhei Platão também no TCC de uma pós-graduação que eu fiz em educação, e depois, quando eu fiz o mestrado em filosofia, que eu terminei ano passado, 2020, eu também trabalhei Platão. Então, Platão é um autor que já está assim, presente na minha vida durante todo o período acadêmico, desde quando eu entrei na universidade até hoje, né? Então, assim, então vamos lá, né? Temos aqui o pensamento de Platão, é, que aí a gente vai desenvolver um pouco da epistemologia de Platão e da metafísica, tá? E também relacionar um pouco com a ontologia, né? E aí a gente vai falar também de uma forma muito simplificada, muito por cima, tá? Então espero que vocês, por favor, entendam que a aula vai ser nessa dinâmica mesmo, bem, coisa bem simples mesmo. E aí qualquer coisa que vocês quiserem saber a mais, vocês podem falar comigo, ou então tem também o livro que eu já mostrei para vocês e que está lá no grupo. Vocês podem dar uma olhada no livro, leiam mesmo, leiam, gente, leiam o livro, deem uma olhada lá, que eu acho que é muito importante. E eu acho que vocês vão ganhar muito, assim, pegando um texto filosófico e lendo, porque eu acho que é importante fazer isso, tá? Porque não adianta filosofia, não adianta você ouvir e tentar repetir o que ouviu. Filosofia é leitura, então você tem que ler, tem que estar lá diante do texto, ou seja, tem que abrir o texto mesmo, ler, para poder compreender a coisa. Então, por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente explique, se você não lê, a coisa não faz muito sentido, não. Então, para fazer sentido, é bom que vocês leiam, aí vocês, que coisa, entendi e tal. O professor ali falou uma coisa tal, interessante. Que massa, agora estou entendendo. Pronto, é assim que funciona, tá? Então, espero que vocês leiam, por gentileza. Então, vamos lá. Então, temos aqui na teoria do conhecimento de Platão, que é a epistemologia, né? Epistemologia deriva da palavra episteme. Episteme significa conhecimento, e conhecimento não é um conhecimento qualquer, tá? A episteme, ela é um conhecimento justificado e demonstrado, ou seja, aquele conhecimento que eu justifico, que eu demonstro, né? E essa demonstração e essa justificação, ela é discursiva, ou seja, eu utilizo o discurso, né? A palavra, o diálogo, para poder expor as minhas razões, ou seja, as minhas ideias, tá? Através do discurso. E essas ideias, esse aqui que vem através do discurso, ao dialogar com o meu interlocutor ele vai também expor as razões dele, os motivos, as justificativas, enfim. E aí a gente vai confrontar essas ideias, ou seja, através do diálogo. Então, e aí é que está a dialética platônica, tá? A dialética platônica nesse sentido, tá? Já adiantando um pouco para vocês. Está nesse sentido, no sentido do diálogo, ou seja, é uma relação dialógica, né? Ou dialética, né? Certo? Diálogo. Então, quando a gente fala de epistema, a gente está falando de conhecimento nesse sentido, tá? Então, e em contraposição a epistema, ou seja, o contrário a episteme, ou seja, o oposto, né? De um lado totalmente oposto, vem a doxa, que é um outro termo grego, né? Doxa significa opinião, e que tipo de opinião é essa? Essa opinião é aquela opinião que é uma mera crença, né? Um mero achismo, colocando em termos assim simples, tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que é, tá? Tem toda uma questão conceitual que eu não vou tratar aqui, tá? Mas de uma forma bem direta para vocês entenderem mais ou menos, para vocês terem uma aproximação do que é. A doxa é uma opinião, né? Eu chego e digo que algo é assim porque é e não justifico, não explico porque é, não dou as razões pelas quais essa coisa é da forma como eu acredito que é. Então, é um mero achismo, ou seja, apenas digo que é e acabou. Se não justifico nada, não demonstro nada, né? Eu até usei um exemplo interessante, né, na nossa live, que foi a ideia por exemplo, um remédio que funcione para combater a Covid-19. Então, vai ter gente que vai dizer que vai ter gente que vai dizer o seguinte: o remédio para a Covid-19 sei lá, chá de boldo. Você toma chá de boldo, você fica curado.
Aí o que acontece, né? Vem uma outra pessoa, tipo um cientista, e ele vai demonstrar, não, olha, não é assim, e tal, vai mostrar as razões pelas quais o céu de boldo não é eficaz no tratamento da Covid-19. Então, é, a, a- tem essa, tem essa distinção, né? Então, bem, então, na metafísica de Platão, nós temos a oposição, né, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, tá? O mundo sensível, ele é esse mundo das coisas, né, reais, concreto, esse mundo no qual nós estamos inseridos, e o mundo inteligível, o mundo supersensível, né? Esses dois termos são equivalentes, tá? O mundo inteligível, suprassensível, ou seja, suprassensível que está além do mundo sensível, ou seja, está acima, né? Está numa outra está num outro patamar, ou seja, numa outra realidade, né? Que é distinta do físico, ou seja, não está nessa, não é o físico, ou seja, é aquilo que não é físico, é o não físico, né? O suprafísico, ou seja, está acima. Então temos aqui esse mundo inteligível que é o que é chamado, é o denominado mundo das ideias, né? O mundo que é considerado por Platão um mundo real, né? Ou aquilo que Hegel chamaria de real efetivo, né? Ou seja, o real de fato. Ou seja, para Platão, o mundo real não é esse mundo aqui, tá? O mundo concreto. Esse mundo aqui, que a gente está inserido, esse mundo concreto, o mundo sensível, ele é um mundo das cópias. Ou seja, ele é uma mera cópia. Tudo que existe nesse mundo são meras cópias daquilo que existe lá no mundo das ideias, né? Nesse mundo que é metafísico, ou seja, que está além da física, né? Então temos aqui essa oposição entre essas duas realidades. Então, inclusive surgiu até uma questão na aula, algumas pessoas colocaram, né, algumas questões na aula que a gente fez online, no sentido de que, e agora, como é que fica a questão do conhecimento? Por exemplo, tanto lá com Parmênides e Heráclito, porque um vai dizer que é possível conhecer as coisas a partir da observação do próprio mundo, o outro vai negar, vai dizer que não, porque isso que acontece no mundo são coisas que acontecem de forma ilusória, ou seja, essa mudança não é real, ela é apenas ilusória, tá? E no caso de Platão, ele segue mais ou menos essa mesma linha, nessa oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E aqui está claro que está retomado aqui a discussão entre Parmênides e Heráclito, né? Ou seja, existem duas realidades, né? Uma realidade sensível, outra suprassensível, na qual a gente não tem acesso a tipo, né? No mundo suprassensível, no mundo inteligível, a gente só tem acesso à verdade com o uso da razão, ou seja, somente a razão ela pode alcançar as verdades, ou seja, os sentidos eles não conseguem nos fornecer os dados necessários para que a gente possa alcançar essa verdade, porque se tudo para Platão são cópias, né, ilusões e são coisas imperfeitas e a coisa assim as coisas em sua perfeição e na sua efetivação de verdade só está no mundo das ideias, então nada aqui é verdadeiro, é tudo cópia, é tudo ilusão, né? Então tem essa oposição, né, entre o mundo sensível e o mundo inteligível presente em Platão, tá? Estou falando aqui de uma forma bem simples, tá? Bem simplória mesmo, né? Claro, vocês quiserem assim aprofundar mais essas ideias, vocês podem recorrer ao livro, que o livro está ali bem, assim, embora seja bem, o livro seja bem didático, o tema seja bem mastigadinho, lá vai estar muito mais bem desenvolvido. Então, eu recomendo que vocês deem uma lida lá. E em relação, pronto, aí voltando à questão do conhecimento, como é que fica então a relação, como é que a gente conhece as coisas? Então, para Platão, o conhecimento ele se dá a partir do momento que a gente utiliza faz uso de uma dialética ascendente, né? Ou seja, a gente começa aqui através do diálogo, né? Através do discurso, a gente
consegue encontrar as verdades sobre as coisas, ou seja, é dialogando, como eu já tinha falado anteriormente, né? É dialogando que a gente consegue chegar à verdade, ou seja, a gente vai conversando, vai expondo as razões e dessa forma a gente vai alcançando graus de validade desse discurso e de verdade desse discurso. Então, tipo, se eu disser para vocês que isso aqui é uma garrafa, vocês, racionalmente, vocês vão dizer, não, que é isso? O cara está viajando, isso não é uma garrafa, isso é um livro. Então, o que acontece? A razão ela fornece o dado sobre as verdades, né? Sobre o que é a verdade, que se apresenta para a gente a partir das coisas do mundo, das coisas concretas, né? Desse mundo empírico. Então, é mais ou menos isso. Então, a dialética funciona nesse sentido, ou seja, eu vou justificar que isso aqui é um livro, vou dizer por que isso aqui é um livro, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, e aí a gente vai chegando a uma espécie de um consenso, né? Vamos colocar essa palavra consenso. Aí chega a um consenso, dialogicamente, né? Não dialeticamente, de que isso aqui é um livro. Então, a gente alcançou uma verdade, vamos dizer assim, que é parcial. Mas aí o que acontece? A verdade no mundo, elas são sempre parciais, elas nunca são efetivas e definitivas. Por quê? Porque o mundo é um mundo de cópia, as coisas do mundo são imperfeitas. Então a verdade a gente não consegue alcançar de fato a verdade aqui. A verdade ela está lá no mundo das ideias. Então é por isso que o filósofo ele deve se esforçar, né, ao máximo para alcançar essa realidade, né, que é suprassensível através da razão. E aí, conhecimento, como é que a gente, por exemplo, como é que a gente reconhece as coisas, por exemplo, como é que eu sei que isso aqui é um livro, isso também é um livro, e isso também é um livro, mesmo se apresentando de cores diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes. Ah, Platão ele vai dizer que porque todas as coisas que existem no mundo já existiam lá no mundo das ideias. Então, por existir lá, a gente acaba por lembrar da coisa que existe lá na ideia a ter o contato com ela aqui no mundo. Por exemplo, através da reminiscência. Reminiscência significa lembrança de um conhecimento inato ou pré-inato, ou seja, que a gente adquire já antes mesmo de nascer, ou seja, já nasce na verdade, a gente já nasce com esse conhecimento inato, né? Com essa verdade inata, ou seja, com essa condição de reconhecer os objetos do mundo e reconhecê-los, né? Ou seja, a gente reconhece porque a gente começa a lembrar daquilo que a gente contemplou lá no mundo das ideias, né? E aí tem por exemplo, esse tipo de lembrança significa também a palavra anamnese, né, do grego, que significa lembrar. Então, tanto pode aparecer para vocês num texto lá no Enem, tanto pode aparecer a palavra reminiscência, como pode aparecer também a palavra anamnese. Então, tanto reminiscência como anamnese tem esse mesmo tem esses sentidos, né, de lembrança, de lembrar, ou seja, lembrar de algo que a gente já viu antes, ou seja, que a gente já contemplou antes mesmo de nascer, antes mesmo de vir a esse mundo. Então a gente já vem com essas lembranças lá que estão adormecidas, né, na nossa mente, e quando a gente olha para o objeto, tipo, quando eu olho para um livro, eu já reconheço como um livro. Assim como a gente reconhece um cachorro, um cavalo, independente do cachorro ser um poodle, ser um Rottweiler, ser um cachorro gigante, sei lá, tem aqueles cachorros que eu não lembro agora a raça, que é aqueles cachorros enormes, né? Então, independente do tipo de cachorro que você vê, você vai sempre saber que é um cachorro. Independente do tipo de gato que você vê, você sempre vai reconhecer como um gato. Independente do tipo de cavalo que você vê, você vai sempre reconhecer como um cavalo. Então, o cavalo, independente dele ser marrom, dele ser amarelado, dele ser branco, dele ser preto e branco, independente de como ele seja, você vai reconhecê-lo como um cavalo. Ele vai ser sempre um cavalo. Ou seja, porque a ideia de cavalo estava lá já, ou seja, a ideia de cavalo em geral, e aí, como você tem a ideia do cavalo em geral, você consegue
você consegue reconhecer esses objetos particulares no mundo. Então é assim que funciona, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem falar comigo depois e aí eu posso explicar melhor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, e temos, por último, a alegoria da caverna, né? Que eu vou tentar falar rapidamente. Que a alegoria da caverna, justamente, ela engloba, né? Ela traz todas essas ideias através dessa alegoria ou esse mito, né? Que a gente pode ler, a gente pode encontrar, né? Referência a essa passagem da República de Platão, que é um diálogo, a República de Platão, especificamente no livro 7 do livro A República. Tá? Aí a gente pode ver, pode achar em materiais didáticos, livros, ou até mesmo na própria prova do Enem, pode aparecer a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Geralmente se usa mito da caverna, né? Mas enfim, o que aparecer, vocês já vão saber o que é. Essa historinha aqui que eu vou contar para vocês rapidamente. Ou seja, Platão ele fala que existiam pessoas, conta uma historinha até, uma historinha que não é uma historinha, um mito, pessoas que estavam presas dentro de uma caverna e desde o seu nascimento, ou seja, nasceram lá na caverna, nunca tiveram contato nenhum com o mundo externo, com o mundo exterior. Tudo que eles conheciam era a partir de sombras, né, que eram projetadas na parede, ou seja, essas pessoas estavam presas por correntes, estavam presas lá, certo? Elas não podiam se mover, elas não podiam se mexer, elas não podiam sair dali de onde elas estavam presas totalmente, tá? Não podiam, inclusive, nem mexer o pescoço, mexer a cabeça, mexer nada. Ficava presa somente olhando para frente, para a parede. Então, lá atrás tinha a abertura, que era a entrada da caverna, de onde entrava a luz, né? Onde você projetava a luz, e também as sombras das pessoas que passavam por lá, na abertura da caverna. Tá? Então, todo mundo que passava projetava uma imagem. Tipo, se alguém passasse com uma estátua, a imagem era projetada na parede. Se uma pessoa passasse, qualquer tipo de objeto, pássaros, tudo que passasse lá na frente, passava-se a sombra na parede. Você está aqui, a luz está sendo projetada de lá para cá e aqui está a sombra, tá? E você está vendo somente as sombras, né? Vamos se colocar no lugar deles. Então, até que um deles consegue se desprender, consegue se libertar de alguma forma. Platão não explica como, ele se liberta. E aí, quando ele sai da caverna e lá fora ele começa a ver que tudo aquilo que ele via projetado na parede não era da forma como ele via, ou seja, aquilo que ele estava vendo na parede era só sombras e lá fora tinha os objetos reais, as coisas reais. Então as pessoas eram pessoas coloridas e tal, pessoas que possuíam uma forma, possuíam uma coloração. O mundo era colorido, tudo era colorido, né? Não era aquelas meras sombras. E aquelas vozes que eles ouviam, que ele estava ouvindo lá dentro da caverna, não eram aquelas sombras. Eles até então eles achavam que a realidade era aquelas sombras eram seres reais. Só que aquelas sombras, eles não sabiam que eram sombras, né? E esse outro, quando sai, descobre e vê que tudo aquilo que ele via não era real. Então, o que acontece? Ele decide voltar para lá para tentar dizer que, olha, essas vozes que a gente está ouvindo não são dessas sombras, isso aqui são sombras, a realidade está lá fora, né? Isso aqui não são pessoas, as pessoas estão lá fora, né? Isso aqui, ou seja, o mundo é colorido, isso aqui é só sombra, isso aqui a gente está vendo, né? A gente não está vendo cores, a gente não está vendo a realidade como ela é, de fato. O que a gente está vendo aqui é apenas uma projeção imperfeita da realidade. Olha só a teoria do mundo das ideias aí, né? Presente nesse mito. Então, quando esse que conseguiu voltar para dentro da caverna, né, lembrou dos que estavam lá presos, que estavam lá na doxa, né, na ignorância, e resolveu chegar lá para apresentar esse novo conhecimento que ele adquiriu, que é a episteme. Então, chegando lá e tentando revelar as verdades que ele encontrou no mundo real, ele acaba que sendo morto, né? Platão disse que assim, o mito, né, acaba nesse sentido, né? Platão, no caso Sócrates, o personagem platônico que está lá presente no mito, né, no diálogo lá com Glauco, acaba por dizer, não, olha, será que se essa pessoa que apreendeu a verdade, que ela alcançou a verdade, né, e chegar lá onde tem um monte de gente ignorante, será que essas pessoas ignorantes elas vão querer ouvi-lo?
Ou seja, esse que adquiriu agora um novo conhecimento, provavelmente não, vão tentar matá-lo. Então isso aí é também uma alusão clara a Sócrates. Ou seja, Sócrates foi aquele que ele saiu da caverna, né? Ele conseguiu sair da caverna, ele conseguiu adquirir conhecimento, né? Conseguiu reconhecer a própria ignorância, né? Que a aquisição do conhecimento é você reconhecer a própria ignorância, nós reconhecemos, né? Nossa própria ignorância, e por essa razão, buscar o conhecimento. Ou seja, a busca pelo conhecimento já é um reconhecimento que nós somos ignorantes. Então, a ideia do mito da caverna é justamente tentar mostrar essa relação, né, entre doxa, da passagem da doxa para a episteme. Ou seja, e só que aqueles que adquirem o verdadeiro conhecimento ah, provavelmente vão sofrer bastante, tanto para adquirir o conhecimento como também para tentar convencer outros, porque a aquisição do conhecimento é um processo dolorido. Inclusive lá no Mito da Caverna ele mostra que esse que conseguiu sair essa pessoa que conseguiu sair, que estava lá fora, quando ele viu a luz pela primeira vez, ele se incomodou, ou seja, doeu os olhos, ou seja, ele se sentiu, ou seja, machucado, né? Ou seja, algo que é dolorido, que é doloroso. Né? Por exemplo, quando você acorda de manhã, está no escuro e tal, e você abre a porta ou a janela e você vê quando a luz bate nos seus olhos, você não consegue, você fica lá com os olhos, né? Ou seja, parece que aquela coisa dolorosa, né? Sofrida e tal, você não consegue, você é aquela coisa que incomoda. Então, a aquisição do conhecimento é essa luz que vem, ilumina, que esse processo é doloroso. Mas depois que a gente se acostuma, quando a gente consegue abrir os olhos, tudo fica normal e tudo fica muito, muito legal, né? Então é mais ou menos isso que está sendo tratado no mito da caverna. Bem interessante essa questão, né? E agora vamos passar um pouco adiante aqui para Aristóteles. E aí eu quero expor um pouco com vocês aqui, apresentar um pouco para vocês como é que funciona a metafísica de Aristóteles. Então, esse termo metafísica eu já expliquei, né? Que funciona essa relação entre duas palavras, que é a palavra meta e physis, né? Ou seja, metafísica. Só que Aristóteles ele vai ter uma postura totalmente diferente da de Platão, ou seja, ele vai mostrar que o conhecimento ele não deriva do mundo das ideias, ou seja, a verdade não está no mundo fora daqui, fora do real, fora da nossa realidade, né? Ou seja, para Platão a realidade não é aqui, a realidade é o mundo das ideias, né? E no caso de Platão não, Platão inverte a coisa e vai dizer que não, que a realidade ela é aqui, ou seja, a verdade ela pode ser alcançada a partir das próprias coisas. Então a metafísica de Aristóteles é denominada metafísica, filosofia primeira. Essa realidade abstrata ela é alcançada a partir das próprias coisas. Então, quando eu quero analisar algum tipo de substância, eu vou analisar a substância e vou ver a partir dela mesmo do que ela é feita. Ou seja, eu não recorro a uma outra coisa, eu recorro à própria coisa, à própria substância. Então, quando eu quero analisar, por exemplo, estão aí fazendo análise a respeito do vírus que está aí assolando a humanidade, né, inteira, desde o final de 2019, começou lá na China, né, até agora 2021, que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, esse vírus que está por aí assolando, ele está sendo estudado a partir dele mesmo. Ou seja, ninguém está recorrendo a uma outra coisa, algo externo à coisa para poder entender a coisa. Ou seja, é isso que Aristóteles está querendo mostrar. E, inclusive, Aristóteles ele dá a base filosófica para a ciência moderna. Ou seja, a ciência moderna, tal como a gente tem todo o desenvolvimento científico, ele se deu a partir, ou seja, a partir de Aristóteles. Aristóteles é o precursor de tudo. Ou seja, inclusive, ele era biólogo, ele era físico, ele era matemático, ele era um monte de coisa. Na verdade, Aristóteles ele estudava praticamente tudo. Ele dominava todas as ciências, né? Ele dominava inclusive a arte da medicina também, e tal. Ou seja, dominava tudo. O cara sabia tudo. E no caso ele fala que o conhecimento ele se dá a partir da própria coisa, né? Então você não precisa recorrer a um objeto externo. Você recorre à própria coisa, ao próprio objeto, para poder entender como é que ele funciona, certo?
Então, temos aqui essa oposição entre, entre Platão e Aristóteles, né? No caso, Aristóteles se opondo a Platão nesse sentido, ou seja, apresentando agora um mundo que é real, que é concreto, que possui verdades, né, objetivas, ou seja, as verdades elas podem ser encontradas a partir do próprio mundo mesmo, a gente não pode recorrer, a gente não precisa recorrer a nenhum tipo de malabarismo retórico ou epistemológico ou metafísico para poder justificar as verdades que temos então o princípio da causalidade, né? Ou seja, tudo tem uma causa, né? Aristóteles vai mostrar que tudo tem uma causa e no grego esse termo causa significa aitia, tá? Então dá essa palavra aitia que significa causa e os filósofos pré-socráticos eles também buscavam uma causa, né? Um princípio. Só que no caso dos pré-socráticos a palavra presente nos pré-socráticos é a palavra arqué, né? Arqué significa princípio. Então, alguns pré-socráticos, uns defendiam que as coisas que existem no mundo derivou ou o próprio mundo, né, derivou de algum elemento que está presente na natureza. Ou seja, um vai dizer que é fogo, outro vai dizer que é água, outro vai dizer que é o próprio número, outro vai dizer que o uno, outro vai dizer que é o indeterminado. Então, gente, temos a teoria em Aristóteles da causalidade, né, como já foi dito, e temos agora a questão das causas, aliás, o princípio da causalidade, tá? E agora temos a questão das quatro causas, tá? A teoria das quatro causas. Então, nas quatro causas, a gente tem a causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, certo? Eu vou explicar cada uma delas. A causa material, você imagina uma árvore, você pode pensar numa árvore. A árvore é feita de quê? De madeira, tá? Então, a matéria que constitui o ser dessa árvore é madeira, é ser de madeira. Então, uma árvore é de madeira. Tá? Quando eu imagino uma árvore, já penso logo no material do qual ela é feita, ou seja, madeira. Tá? Isso é a matéria que constitui esse ser que eu chamo árvore, que eu chamo de árvore. Tá? Então, temos a causa então formal. Então, qual é a causa formal? Eu tenho essa árvore que é feita de madeira. E essa madeira eu posso transformá-la em alguma coisa, ou seja, eu posso dar uma forma a essa madeira. Eu posso fazer uma cadeira, eu posso fazer uma mesa, eu posso fazer um rack, eu posso fazer uma bancada como essa aqui que eu estou utilizando para colocar o computador, que é de madeira. Então, no caso a bancada, né, que é de madeira. Então, a madeira ela é a matéria, certo? Ela é a matéria que pode ganhar agora uma forma, né? Ou seja, que forma é essa? Um móvel qualquer. Ou seja, pode ser uma cama, pode ser um guarda-roupa, pode ser um armário, enfim, você pode imaginar qualquer tipo de aplicação para madeira, né? Então essa aí seria o que a gente chama de causa formal, né? Ou seja, a causa formal. E aí, no outro, o terceiro termo, né, que a gente vai utilizar é a causa eficiente. E o que é a causa eficiente? A causa eficiente é exatamente aquilo que faz com que a coisa tenha se transformado. Ou seja, o motivo pelo qual a coisa se transformou. Ou o como a coisa se transformou. Então, qual o motivo da madeira ser transformada em um móvel qualquer? Então a gente imagina que o motivo foi quem? Ou seja, o quem transformou. Né? Vamos imaginar assim, quem fez isso? O marceneiro. Ou seja, aquele profissional que trabalha com madeira, com móveis e tal, que constrói coisas a partir da madeira, a partir dessa matéria, desse material que é a madeira. Né? E, portanto, esse construtor, né? O artesão, o artista,
ele pegou agora a matéria, né? Ele deu forma àquela matéria esse processo de pegar a matéria e dar uma forma a ela, de transformá-la, nesse processo de transformação, a gente chama de causa eficiente. E aí, por último, a causa final, que é o sentido teleológico, né, de telos, de teleologia, tá? Teleologia. Então, de telos, do grego. Telos significa finalidade. Então, a causa final é a finalidade para a qual essa coisa se destina, né? Qual o fim, qual foi o fim para o qual essa coisa foi construída, né? Esse objeto, seja de madeira, seja de metal, outra coisa também. Na causa material você pode imaginar qualquer coisa, tá? Você pode imaginar ferro, você pode imaginar barro, qualquer tipo de material, tá? Que pode, o plástico mesmo, né? Que ele vai dar, sei lá, aqui, ó, esse mouse é feito de plástico, enfim. Então você pode aplicar, você pode pegar essa teoria das quatro causas e pensar, aplicar essa teoria a qualquer coisa, né, que existe no mundo. Então, ou seja, a coisa é feita de matéria, né, há uma forma, ela possui uma forma, né, ela pode ter a forma de uma cadeira, a forma de uma mesa, essa é a forma, né, ela pode ter, aí tem a causa eficiente, ou seja, quem for responsável por essa transformação, quem fez isso, né, e temos o porquê, né? Que é a causa final, que é o último. Ou seja, o porquê que aquilo, para quê, né? Ou para quê? Qual a destinação daquilo? Qual a finalidade, né? Então, a finalidade da cadeira é sentar, a finalidade da mesa é a gente fazer nossas refeições nela, né? Uma bancada dessa aqui de madeira para a gente apoiar nossos livros, nosso computador, enfim. Então, temos uma série de aplicações que a gente pode dar a essas quatro causas, tá? A gente pode aplicar para qualquer tipo de material, para qualquer tipo de objeto. Então vocês podem usar a imaginação à vontade, que vocês vão conseguir pensar muita coisa. E aí temos também outros dois conceitos, que são conceitos pares, que é o ato e potência, tá? Então o ato, primeiramente eu preciso falar da potência, né? O que é a potência? Potência vem do grego dynamis, e potência significa, no caso dynamis não significa potência, tá? E essa potência é aquilo que pode ser, mas que ainda não é, tá? Aquilo que pode ser, mas que ainda não é. Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo da semente. A semente ela é uma árvore em potência. Ela tem o potencial de ser uma árvore. Ela tem um potencial de ser uma árvore. Mas ela não é uma árvore, ela é uma semente. Mas ela é uma árvore em potência. Ou seja, ela tem um potencial de ser uma árvore. Tá? E quando é que vai ser uma árvore? No ato. Ou seja, o ato é a atualização dessa semente. Ou seja, a árvore, no caso, ela é a atualização da semente. É a semente agora em ato. Ou seja, ela chegou a ser aquilo que ela poderia ser. Né? Ela conseguiu chegar a ser o que ela poderia ser, o que ela poderia ter sido, né? O que ela poderia ser. Então, uma árvore é uma semente em ato, ou seja, atualizada. É ela agora alcançando agora a sua atualização, né? Ou seja, sendo atualizada agora, sendo em ato. E aí temos agora outros conceitos também que eu preciso também mostrar para vocês rapidamente, que é o conceito de necessidade e contingência. Tá? A necessidade e a contingência são dois conceitos também interessantes e que também está muito presente também até na nossa vida cotidiana. Né? Por exemplo, a contingência é o seguinte, a contingência é aquilo que pode ser de alguma forma, certo? Ou não. Ou seja, ela pode ser ou pode não ser. Pode ser ou pode não ser. Pode acontecer ou pode não acontecer. Por exemplo, vamos lá. Um exemplo de contingência, né?
Aí a gente pode pensar o seguinte, se tivesse agora tudo normal, né, tudo tranquilo, a gente não tivesse agora na pandemia, a gente poderia pensar o seguinte, se amanhã fizer sol, eu vou à praia, certo? Se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Posso pensar nisso. Se fizer sol. Só que fazer sol amanhã é uma mera contingência. Eu não sei se vai fazer sol amanhã. Porque hoje está chovendo. Hoje está chovendo em Recife. Então eu não sei dizer se amanhã vai estar chovendo ou não. Ou seja, é uma mera contingência. Um exemplo também de contingência que eu posso dar aqui rapidamente para vocês. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: ah, não, eu vou pegar um ônibus e vou para o shopping. Um exemplo. Pegar um ônibus e vou para o shopping. Só que vou para o shopping, vou assistir um filme no cinema lá do shopping. Só que o filme começa, sei lá, 3 horas da tarde. O filme começa às 3 horas da tarde. E eu vou achei esse filme, e eu tô saindo de casa todo programado, né? Tudo certinho e tal, tô aqui e tal. Não, vou dizer, olha, eu vou sair de casa de 2 horas da tarde e vou pegar o ônibus. Só que de repente o ônibus demora a vir. Demorou. Isso está no campo da contingência, ou seja, ele pode vir rápido, ele pode demorar. Isso é mera contingência, a gente não tem controle sobre isso. Ou seja, a contingência é aquilo que a gente não tem, é aquilo também que a gente não tem um controle sobre. A gente não tem um controle sobre aquilo, entende? Ou seja, é uma mera contingência. A coisa pode acontecer de uma forma ou de outra, a gente não tem o que fazer. Né? E aí o que acontece? De repente o ônibus demora bastante, mas você está lá, paciente, esperando o ônibus chegar. O bendito do ônibus chegar que você quer assistir o filme lá, né? Lançamento e tal. E aí tem alguém te esperando, teu namorado, tua namorada e tal. E a pessoa está lá invocada já esperando e está lá. E aí o ônibus chega, o bendito do ônibus chega. Mas no caminho o ônibus quebra. Ou seja, você não tinha como saber que o ônibus ia quebrar, o que isso é uma mera contingência. Ou seja, então, chegar no shopping no horário combinado é uma mera contingência. Isso pode acontecer ou não, porque várias coisas podem acontecer durante esse percurso, né, durante esse trajeto, até você chegar lá, que podem te impedir de chegar lá. Né? Deus o livre, o ônibus pode virar, pode capotar, pode cair da ponte, enfim, né? Estou aqui falando de uma forma bem exagerada. Mas é uma contingência, ou seja, um acidente que pode acontecer, um pneu que pode furar, isso tudo é contingência, ou seja, isso pode acontecer ou não, e a gente não tem nenhum controle sobre isso. E a necessidade, no caso, outro conceito que é um conceito oposto, né, à contingência, que é aquilo que é daquele jeito, não pode ser de outro jeito. É tipo, assim, a gente pode dizer que, por exemplo, eu usei na live um exemplo que eu consegui pensar e um exemplo que eu estou conseguindo pensar aqui também, né, gente? Então, vocês podem depois pesquisar outros exemplos, tá? Mas um exemplo que eu consegui pensar aqui agora de uma forma mais fácil, para vocês entenderem, é o conceito de Deus. Por exemplo, quando você pensa em Deus, independente de você acreditar em Deus ou não, né? Isso não é importante nesse momento, porque o raciocínio ele funciona tanto para quem acredita como para quem não acredita, tá? Então o raciocínio é filosófico. Então, por exemplo, imagine em Deus, o conceito de Deus. Então, quando você pensa em Deus, você pensa em um ser que é bom, que é perfeito e que é imutável. Ou seja, Deus é bom, ele não pode ser mal, tá? Ele é perfeito, nele não tem nenhum tipo de imperfeição, senão ele não seria Deus. Se ele é Deus, ele tem que ser perfeito, né? Senão não teria graça, né? Ele não seria Deus. E ele é imutável, ou seja, ele não pode mudar. Ou seja, ele não pode estar agora, agora estou invocado, agora com a humanidade, vou destruir tudo agora. Não é bem assim que funciona. Ou seja, ele é imutável, ele não muda. Ele é sempre o mesmo, ele age da mesma forma, ele é sempre da mesma forma, ou seja, ele é imutável. Ele não muda, nele não há mudança, não há inconstância em Deus como há em nós, seres humanos. Nós somos seres inconstantes. Ele não, ele é imutável e perfeito. Então, a gente quando pensa no conceito de Deus, filosoficamente falando, tá? Isso é filosofia. Filosoficamente falando, a gente pensa nesse ser, que tem esses atributos que eu aqui falei para vocês. Aí o que acontece? Isso é necessidade, ou seja, isso é o princípio de necessidade. Isso é necessário. Isso é necessário que ele seja assim. Porque se não for assim, ele cai na contingência. Entendeu? Ele cai na contingência. Ele vai ser aquilo que pode ser e pode não ser. E Deus não pode estar
nessa contingência, né, de ser e de não ser, né? Ele é, e é o tempo inteiro da mesma forma. Ele é imutável, né? Ele é perfeito e tal, bom, enfim. Assim, esses diversos atributos infinitos que ele possui. Então, por isso está dentro do conceito de Deus. Então, por exemplo, se um desses conceitos forem transgredidos, ele não pode ser mais considerado Deus. Aí é que está, né? Porque isso fere o conceito, entendeu? É uma questão conceitual, filosófica, tá? Então, eu acredito, isso vocês vão ver em filosofia medieval. Quando vocês foram lá estudar Santo Agostinho, Tomás de Aquino, com os meus colegas que vão dar outras aulas aí para vocês, tá? Então, vocês vão ver isso aí de uma forma muito mais detalhada e muito mais bem explicada. Então, é isso, gente. A aula é mais ou menos isso, tá? Foi mais ou menos isso que eu abordei na live, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, vocês podem falar lá no grupo, e podem também recorrer ao livro que eu postei lá, que é um livro muito interessante, muito bom e muito fácil de entender. Então vai ser muito legal assim que vocês dêem uma olhadinha nele lá, porque vai ajudar tanto na aula que eu dei, como na aula de qualquer outro professor que for abordar qualquer outro tipo de filósofo. Provavelmente esse filósofo que vai ser falado, vai ser abordado, ou esse tema, provavelmente vai estar lá nesse livro. Então vocês podem procurar lá e aproveitar bastante, tá? Então estudem e se cuidem. Um abraço a todos vocês e até mais. A gente se vê, né? Por aí.